Bom, o período que chamamos de teoria clássica, ou esse período que nós atribuímos esse nome a um rol de pensadores ou de ideias, que na verdade nasceu e tem ali uma fonte no francês, né, no Fayol, no Henri Fayol. Ele era diretor-geral de uma grande mineradora francesa. E analisando os seus processos gerenciais, sua equipe, os sistemas de trabalho, a divisão da empresa, como ela era estruturada, comparando com demais empresas do setor e também de fora do setor, ele viu um padrão de divisão do trabalho, como as empresas se estruturavam. Enxergou, por exemplo, que as empresas têm diversas funções, né? A empresa tem a função técnica, toda empresa tem uma função ali de operação, de transformar a matéria-prima em produto, ou de prestar um serviço, ou de comercializar um bem, a chamada função técnica. Toda empresa tem a função comercial. Independente da empresa, tem a arte de vender, né? De você distribuir o produto, fazer chegar até o cliente, essa ponte até o cliente, toda essa área comercial. Na época, muito valorizada a função de segurança, zelar pelo patrimônio da empresa, da padaria ou da casa de brioche francesa até a grande indústria, ele encontrava essas mesmas funções funcionando dentro das empresas. Além dessas funções, a função técnica, a função comercial e essa função de segurança, se junta a função contábil, toda empresa tem um sistema de registro de contribuição ao fisco, um sistema de controle, não é? Então essas funções ele encontrava em todas as empresas. E ele sentia falta de uma função específica que tivesse o trabalho de exatamente reunir todas essas funções, que desse uma sinergia para essas funções, né? Uma direção, né? Que pudesse orientar essas funções de tal maneira que elas trabalhassem em conjunto e trabalhassem dentro de um objetivo, dentro de um propósito, né? Produzir aquele produto, comercializar aqueles itens e assim por diante. Nisso ele pensou exatamente numa função administrativa, né? Que orientasse, portanto, as demais funções. Bom, orientar é leste, do oriente, né? Não importa se você está dando um norte para a empresa, né? Um rumo, uma direção, ou um leste, o que importa é se está dando uma direção, e nesse processo, ou nessa função administrativa, ele lança uma obra, Princípios Gerais da Administração, e coloca, chamamos essa obra nascedor num período chamado Teoria Clássica, exatamente porque é um clássico no sentido de ter criado uma função específica e cuja ideia foi aceita por todo um sistema, por todas as demais empresas. As funções administrativas acabaram servindo como sendo funções de apoio, são funções de staff, são funções gerenciais, que em geral trabalham com todas as demais funções dentro de um planejamento, dentro de uma estratégia, dentro de um rumo, de um objetivo e assim por diante. E ele foi além, ele chamou, o que faz essa função administrativa? O que faz um gestor? O que faz um gerente? Hoje em dia chamamos o que faz um líder? Bom, são 5 princípios básicos, que são universais e universalmente aceitos. Hoje em dia, 2 deles foram agregados em um só. Então, temos 4 princípios universais da chamada função administrativa. O primeiro é o planejamento. Planejar. Planejar é o princípio mais importante. Você quer abrir um negócio, você faz um planejamento, né? Um plano de negócios. Você quer dar novos rumos à tua empresa, você faz um plano estratégico, um planejamento estratégico, né? Onde você vai traçar as principais diretrizes, né? Você quer ampliar as vendas nesse mês, achar mecanismos, você faz um plano tático, já que está o plano estratégico pensado, você faz um plano ali de médio prazo, de um prazo menor, visando objetivos mais de curto prazo, as promoções e todo um ferramental de gestão que você tem ao seu dispor para dar conta. O planejamento é a função principal. A segunda função é a organização. Não só no sentido de um lugar para cada coisa em seu lugar, mas a organização com um O maiúsculo, né? A empresa, a instituição, a organização. Nesse sentido, como ela se estrutura, como ela se divide, há diversas formas de você dividir os departamentos de uma empresa. Não há uma só, como muita gente pensa, né? Marketing, RH, finanças, produção, logística, são essas áreas que todas as empresas têm. Não, tem muitas outras formas de você fazer essa divisão. E quanto mais modernas são as empresas, essas startups, mais elas nos mostram formas diferentes, mais equilibradas, mais misturadas, mais em rede, como elas funcionam, do que essa maneira tradicional de ver as empresas. Organização.
O terceiro e quarto era comando e coordenação. Esses dois princípios, cujas expressões foram tiradas por ele do regime militar, né, das organizações eclesiásticas, que são milenares e funcionam dentro de estruturas rígidas, lineares, né, esse princípio do comando, da coordenação, hoje em dia chamamos mais adequadamente de liderança. E o último princípio, o quarto, portanto, o princípio do controle. Se você não tem ferramentas de controle, você não sabe se você está indo na direção certa, né? A tua bússola, os teus indicadores, os teus números, quanto você está vendendo por funcionário, por recurso empregado, os teus índices de produtividade, os teus índices de qualidade. Hoje em dia, os teus índices de sustentabilidade, como você está na conta da sustentabilidade, está no verde, está no vermelho, né? Quais são as ações práticas para você transformar essas práticas, hoje em dia chamadas aí de sustentáveis, que são fundamentais para as empresas garantirem um lugar no futuro, como elas estão sendo planejadas, como elas estão sendo controladas. Portanto, essas funções básicas da administração são pensadas ali por Fayol, sistematizadas por ele, por isso chamamos esse período de clássico. No mesmo período que Taylor, lá nos Estados Unidos, apontava e dissecava ali os princípios científicos da administração. Temos, portanto, essas duas primeiras grandes teorias da ciência da gestão e das organizações que devem ser modernizadas, né? Quando você quer fazer essa análise, né? Você faz essa tradução modernizada e vai encontrar exatamente os princípios pelos quais ainda são guiadas as empresas modernas. Em boa parte, esses princípios são aplicados por todos nós, e isso já está pensado há quase 100 anos, e se nós fizermos, portanto, a devida tradução, nós encontraremos aí um jeito de inovar e melhorar essas práticas já clássicas na teoria.